A graça e a paz, irmãos. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus, compartilhar com os irmãos as Escrituras. Amém. Quero convidar os irmãos nesse momento a fechar os seus olhos e orar a Deus, clamar a Ele, agradecer a Ele, mas esse momento que Ele tem nos dado graça. Amém. Vamos orar, Deus. Deus, no nome de Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por estar aqui, Senhor. Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossa vida, nos guardado até aqui, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor, nos dê graça, para que nós venhamos compreender a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, cada família, Senhor. Deus, nos encoraja, Pai, neste momento, através da Tua palavra. Nos fortaleça, Pai, em momentos, Senhor, que estamos enfrentando de adversidades na nossa vida, seja na área familiar, seja emocional, seja no relacionamento, seja financeiro, ó Pai, no desemprego, Senhor. Pai, fortaleça, Pai, a todos no nome de Jesus. Nos encoraja a prosseguir, a não parar, a afirmar, Senhor, o nosso pé, a nossa vida espiritual no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quero compartilhar uma palavra de Deus aos irmãos nesse momento. E se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11. Amém? Verso 11. A palavra do Senhor diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? Irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra para os irmãos de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra que nos dê ânimo para nós prosseguir, para nós não pararmos, para não desistir, porque Deus tem um grande propósito nas nossas vidas. Amém? Irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no verso 11, onde lemos, é o momento que Paulo está passando, que Paulo estava perante o Sinédrio. Se você quiser ler aí na sua casa, do verso 1 ao 11, os irmãos podem ler para compreender mais. Paulo, irmãos, ele vai parar perante o Sinédrio, perante alguns homens que estavam ali, fariseus, saduceus, e havia ali um homem chamado, que era o sumo sacerdote, chamado Ananias. E esse homem, esse sacerdote chamado Ananias, manda bater em Paulo, manda aquelas pessoas que estavam ali no Sinédrio bater em Paulo, acabar com Paulo, porque eles queriam, irmãos, acabar com Paulo, porque Paulo ele tinha testemunhado do que Cristo tinha feito na sua vida em Jerusalém. E aqueles homens, este homem chamado Ananias, que era o sumo sacerdote, irmãos, esses homens não gostaram do que Paulo tinha falado, porque muitos ali se dividiram, irmãos. Começou uma contenda ali, um debate entre eles. Paulo testemunhou a sua vida, o que Cristo fez na sua vida ali em Jerusalém, e aqueles homens estavam prontos para acabar com Paulo. E Paulo foi levado até perante o Sinédrio. E eles começaram ali, irmãos, aquele homem, aquele sacerdote Ananias mandou bater em Paulo. E aí, irmãos, Paulo, ele vai se defender. Paulo vai se defender das palavras daquele homem, daquele sacerdote. E alguns vão dizer para Paulo, no momento que Paulo ele responde ao sacerdote Ananias, quando Ananias manda bater em Paulo, Paulo diz:
da mesma forma que você está me julgando, segundo a lei, Paulo diz aqui no verso 3, tu estás sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Irmãos, aqueles homens, judeus, saduceus, sempre se levantavam contra Paulo, para acabar com Paulo. Paulo, ele sempre, irmão, nas suas viagens, em momentos que ele viajou para levar o Evangelho de Cristo, o que Cristo fez na vida dele, Paulo, ele vai ser expulso, Paulo, ele vai ser apedrejado, Paulo, ele vai ser cercado para ser apanhado ali, irmão, por professar, por anunciar sua fé em Cristo Jesus, o que ele fez na vida de Paulo. E esses homens se levantam contra Paulo. Eles queriam derrubar Paulo, irmãos. Paulo estava ali refém dos interesses políticos dos romanos e judeus. Mas aí, irmãos, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem, irmãos, um propósito na nossa vida, como ele teve na vida de Paulo. Paulo estava ali perante o Sinédrio, estava sendo ali atacado pelo sacerdote, sumo sacerdote Ananias, pondo o povo contra Paulo, para bater em Paulo, para acabar com Paulo. Aí no versículo 10, irmãos, de Atos 23, diz que, tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e levasse para a fortaleza. Irmãos, o negócio estava tão feio, irmãos, que o comandante ouviu, ficou sabendo que Paulo estava ali e tinha cidadania romana. Esse comandante manda os guardas irem tirar Paulo dali à força, porque Paulo ia ser, irmãos, despedaçado, como o próprio texto diz. Eles iam bater em Paulo, ia acabar com Paulo ali. Mas aquele comandante manda tirar Paulo dali e levar para a fortaleza, para esperar um julgamento. E aí, irmãos, é aí que eu quero tratar com os irmãos. Paulo estava ali, irmãos, num momento de adversidade, um momento que ele foi parar na prisão novamente. Paulo foi preso num calabouço frio, escuro, úmido, sozinho. Mas aí no verso 11, a palavra do Senhor diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se no lado dele, disse: coragem, pois o modo que desse testemunho a meu respeito de Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus, irmãos, estava do lado de Paulo. A presença de Deus se manifestou ali, irmãos, naquela cela, naquele calabouço frio e úmido e escuro. Deus manifestou a presença dele ali do lado de Paulo, dizendo: Paulo, ânimo, coragem, não acabou, Paulo. Da mesma forma que tu testemunhasse em Jerusalém, também irá testemunhar em Roma. O que Deus estava falando para Paulo, irmãos? Não acabou, Paulo. Tenha ânimo, coragem, porque ainda tem, aleluia, um grande propósito ainda na sua vida. Não acabou ainda. Ânimo, Paulo. Aos olhos humanos, irmãos, era o fim de Paulo, mas para Deus não era o fim. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei qual a adversidade que você está enfrentando, mas Deus tem uma palavra de encorajamento para você. Deus, a presença de Deus é o nosso fortalecimento. O encorajamento vem da palavra de Deus. Deus está te dando uma palavra nesse momento de encorajamento.
Seja qual for a adversidade que você está enfrentando, emocional, espiritual, familiar, nos relacionamentos, Deus vai te dar força, Deus vai te encorajar. Busque força no Senhor, busque encorajamento em Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos de encorajamento, precisamos de uma palavra de ânimo, ainda mais nesse momento que estamos passando de pandemia. Mas não há só esse problema do coronavírus, mas há também outras diversidades que passamos na família, emocional, espiritual e muito mais. Mas eu quero trazer aqui uma palavra de encorajamento para você e para mim, que Deus está, irmãos, conosco, Deus está ao nosso lado para nos encorajar, para nos fortalecer. Nós não estamos sozinhos não, irmãos. Todo mundo precisa de encorajamento, eu e você precisamos. De tempo em tempos, todo mundo precisa de encorajamento. Uma dona de casa enfrenta também adversidades. O empresário enfrenta adversidades. Crianças, jovens, adultos e idosos também enfrentam adversidades. Como seguir, irmãos? Com a vida, com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos, em meio a tantas adversidades? Onde encontrar encorajamento e força para seguir adiante sem desviar ou desistir da caminhada? É essa questão é seríssima e precisa de uma resposta urgente para nós. É do texto, irmãos, que lemos, do sussurro dos lábios de Jesus ao coração de Paulo, na madrugada, no desconforto de uma fortaleza romana, que nós podemos tirar lições para a nossa vida. Nós podemos tirar lições sobre o encorajamento de Deus na nossa vida. Irmãos, teve um momento na vida de Paulo que ele passou em várias suas viagens missionárias. Paulo passou por situações difíceis, por momentos de adversidades na vida dele, que poderia ser o fim. Mas Deus estava ali sempre para fortalecer Paulo, para dar força para Paulo continuar e chegar ao fim. Paulo agora estava em Jerusalém e havia decidido, irmãos, em espírito, que deveria ir para lá. E alguns representantes da igreja dos gentios e suas respectivas ofertas. Essa atitude de amor, irmãos, por parte das igrejas dos gentios para com os pobres de Jerusalém, que vivia grande crise financeira, curaria definitivamente alguma rusga que poderia ainda haver entre a igreja dos judeus e gentios. Paulo sempre, irmãos, estava ali para ajudar, para apoiar essas igrejas, para que a diferença entre eles, judeus e gentios, irmãos, viesse ali a se acertar. Paulo estava ali para ajudar, irmãos, aquele momento de crise, aquele momento de dificuldade nas igrejas. Paulo estava ali para fazer o bem, irmãos, para levar a palavra de Deus, para levar conselhos àqueles irmãos. Mas muitas vezes nas viagens missionárias Paulo vai enfrentar adversidades, vai enfrentar prisão, sofrimento. Mas também, irmãos, Paulo vai receber palavras de encorajamento de Deus. Paulo vai receber, irmão, forças de Deus. E também na nossa vida, irmãos, nós vamos receber forças da parte de Deus. Eu não sei o que você está passando neste momento, mas Deus vai te fortalecer. Aleluia. Irmãos, é nesse momento que nós vemos a graça de Deus na vida de Paulo.
Mais uma vez, irmãos, venham ao encontro de Paulo, e nós vemos o texto de forma encorajadora na vida de Paulo. Deus, ele chega a se manifestar na vida de Paulo, onde ele estava preso em um calabouço frio, escuro e úmido, para dizer a Paulo: ânimo, Paulo, coragem, não acabou, não é o fim. Naquela noite seguinte, irmãos, o Senhor apareceu a Paulo, pondo ao lado dele e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunha a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Há pelo menos, irmãos, 4 lições sobre o encorajamento nesse texto para nós. Primeiro, a presença de Deus é a fonte de encorajamento para nós. Somente a presença de Deus é a fonte de encorajamento para a nossa vida. Por um momento que estamos enfrentando, por momentos de adversidades que você enfrenta em sua casa, em sua vida emocional, em sua vida financeira, há momentos em nossa vida que precisamos, irmãos, buscar a presença de Deus, encorajamento para a nossa vida, para nos fortalecer, irmãos, em Deus, na palavra, na oração. Seja qual for, irmão, a adversidade na sua vida, seja qual for, irmãos, a luta que você está passando, seja um momento, irmãos, de aflição, seja um momento, irmãos, de luta, de adversidade na sua vida, mas Deus sempre vai ter uma palavra, irmãos, de fortalecimento, uma palavra de encorajamento para a sua vida. E é nesse momento que Deus está dizendo para você: força, filha, força, filho, eu tenho uma palavra de encorajamento para você, coragem, ânimo, não acabou, não é o fim, levanta-te, levanta tua cabeça. Não acabou, não. Deus tem um grande propósito na sua vida. Aleluia. A presença de Deus é a fonte, irmãos, do encorajamento para nós. E em nosso texto, irmãos, nós podemos observar de onde Paulo recebeu a sua principal dose de encorajamento. Da onde que Paulo, irmãos, arrancou forças? Da onde que Paulo arrancou, irmão, encorajamento na vida dele? Foi da própria presença de Cristo que apareceu naquela noite fria e úmida a Paulo. Deus vai manifestar a presença dele aí, irmãos. Deus vai manifestar a presença dele aí. Sinta a presença de Deus na sua vida. Ele quer te encorajar, como ele fez na vida de Paulo. Ele está, aleluia, perto de você, ele está do seu lado, dizendo: ânimo, filha, ânimo, filho, forças para continuar a caminhada, não acabou ainda, não é o fim, prossiga para o alvo. Se fortaleça na presença de Cristo. Somente Ele pode dar força. Naquela noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele. Há momentos na vida, irmãos, quando somente a presença do próprio Deus é capaz de nos trazer ânimo, força e encorajamento. Mais ninguém, irmãos, somente Deus pode trazer ânimo, força e encorajamento na nossa vida. Deus sabe disso, por isso que Ele se coloca ao nosso lado, para nos dar força, ânimo, coragem para prosseguir. Veja o caso de Paulo. Os piores pressentimentos de tudo de mal que lhe pudesse acontecer, finalmente se cumpriram na vida do apóstolo. Em Atos 20, 22 e 23, ele estava preso, e todos lá fora, irmão, queriam literalmente esquartejá-lo. Em Atos 23, 10, 15,
a discussão só ficou cada vez mais violenta, e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados retirassem a força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: "Tem ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma." Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram, irmão, para conspirar, jurando solenemente que não comeriam e nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes, aos líderes do povo, e lhe disseram: "Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos e nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo e volte ao conselho. Finge que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes, e nós o mataremos no caminho." Irmãos, eles estavam tramando contra Paulo, queria acabar com a raça de Paulo, queria acabar, irmãos, com o propósito de Paulo ali. Mas, irmãos, o que eles não esperavam é que Deus estava do lado de Paulo. O que eles não imaginavam, irmão, é que Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava ali do lado de Paulo, dando força, coragem para Paulo. E quando Deus tem um propósito, irmão, nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode, irmãos, intervir no propósito de Deus. E Deus falou para Paulo: "Paulo, ânimo, não acabou." E eles tramavam contra Paulo, tramavam para matar, acabar com Paulo. Mas Deus ainda tinha um propósito na vida de Paulo. Eles queriam, irmãos, estavam tramando tudo, irmãos. Queria que o comandante trouxesse Paulo de volta para ser julgado. E eles estavam tramando, irmãos, para matar Paulo no caminho. E agora? Parece que o sonho de chegar à Espanha, passando por Roma, havia chegado ao final. Você já se viu assim na vida? Por exemplo, você sabe que é difícil, mas quando chega a dificuldade no casamento, no trabalho, nos estudos, etc., o sonho vai embora. Você sonha, planeja, festeja, até conta com as lutas, mas quando a dificuldade chega, o sonho vai embora. Acaba a graça. O que fazer então? O que fazer, irmãos? Quando chegamos a essa situação, o que Paulo estava passando? Paulo estava preso, esperando julgamento, e ele estava tramando ali para matar Paulo, para acabar com Paulo. Era o sonho de Paulo ainda, irmão, chegar em Roma, testemunhar de Cristo, o que Cristo fez na vida dele. Eles queriam barrar Paulo. Mas então, o que fazer, irmãos? O que fazer então? Quando chega a essa situação? Parece que Paulo se viu em um momento assim, e só a presença de Cristo, nada menos do que Cristo era capaz de encorajá-lo a confiar, a continuar com fé e esperança e amor. Em outros momentos críticos, irmão, Paulo também experimentou nessa presença encorajadora de Deus. A primeira vez foi logo após a conversão, em Atos 22, 17, 18. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa,
sai Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o seu testemunho ao meu respeito. Deus, irmão, sempre deu livramento a Paulo. Deus sempre, irmão, falou com Paulo, guardou Paulo, irmão, das artimanhas contra ele. Depois, Paulo foi à cidade de Corinto, em Atos 18, verso 9 e 11. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você e ninguém atacará e nem fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo, irmão, permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E agora na prisão em Jerusalém, o próprio Cristo, Deus encarnado, mais uma vez, vem e se põe ao lado de Paulo. O verbo, por ser ao lado, é o grego epistas. Apesar de na NVI e na ARA, a tradução, se pôr-se ao lado, em outros contextos o verbo é traduzido como colocar-se sobre, envolver, cobrir, dando a mesma ideia de uma galinha que cobre os pintinhos para aquecê-los e protegê-los. É da mesma forma Deus fez com Paulo preso no calabouço, frio, úmido e escuro. Deus protegeu Paulo, aqueceu a esperança de Paulo. A presença de Deus, irmãos, é a fonte de encorajamento para todos, em todos os momentos da nossa vida. Precisamos dela para nos encher de fé e esperança e amor, capacitando-nos a prosseguir. Mas como obtê-la? Através da meditação da Bíblia e oração, irmãos. Veja a experiência de George Muller. Antes desse tempo, a minha prática era pelo menos durante os 10 prévios anos, como algo habitual, dedicar-me à oração logo após ter me vestido pela manhã. Contudo, eu vi que a coisa mais importante era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que então o meu coração seja confortado e encorajado, advertido e repreendido, instruído, e que então através da palavra de Deus, enquanto estiver meditando nela, o meu coração seja levado a uma comunhão experimental com o Senhor. A presença de Deus através da meditação da Bíblia, da palavra e a oração é a grande fonte de encorajamento para a nossa vida, para mim e para você, irmão. A nossa grande fonte, irmão, de encorajamento é na palavra de Deus. É na leitura que nós vamos encontrar força. É na oração que vamos encontrar ânimo, irmãos, para continuar. Deus quer te encorajar, irmãos. Deus quer te fortalecer. Levanta a tua cabeça. Não acabou, não é o fim. Aleluia. E segunda lição que nós tiramos desse texto é: a providência de Deus é a fonte de encorajamento. O nosso texto, além de nos mostrar a presença de Cristo, também revela a providência de Deus como grande fonte de encorajamento na nossa vida. Naquela noite, na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele. Paulo deveria estar se sentindo perdido naquele momento, mas Deus não tinha perdido Paulo de vista, irmãos. Deus sabia onde Paulo estava, qual era a condição do seu filho, em que momento deveria chegar. Deus nunca perde seus servos de vista. Deus nunca, irmãos, perde. Ele sabe o que você está passando.
Ele sabe o momento da adversidade que você está enfrentando. Ele sabe, irmãos, qual é a dor, o sofrimento que você está passando. Somente Ele para encorajar sua vida, somente Ele para curar toda a tua dor, somente Ele para te confortar nesse momento de luta. Deus sabe, irmãos. Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida. Mas precisamos buscar, irmãos. A fonte é na presença do Senhor. É na palavra, é na oração, na meditação, irmãos, que vamos encontrar força para continuar. Deus nunca perde seus servos de vista. Conta-se, irmãos. Conta-se uma história de um irmão do movimento Quaker, criado em 1652 pelo inglês George Fox, que foi visitar John Bunyan na prisão. Bunyan se opunha ao movimento e ficou preso por um período de aproximadamente 12 anos. Ao ver Bunyan, o irmão teria lhe dito: amigo, o Senhor me enviou a ti, e eu procurei por ti em mais da metade das prisões da Inglaterra, até te encontrar aqui. John teria replicado: de jeito nenhum, não pode ser. Se o Senhor tivesse realmente enviado-te a mim, tu terias me encontrado já na primeira tentativa, pois Ele sabe que eu estou aqui há muitos anos. Olha, irmãos, essa história. Ele diz a esse amigo que Deus, o Senhor, já sabia aonde ele estava há muitos anos. Deus, Ele sabe, irmãos, Ele conhece a nossa vida. Charles Spurgeon, um pregador reformado, um grande pastor na sua época, pregava grandes sermões, e é conhecido hoje como o príncipe dos pregadores. Diz que Charles Spurgeon diz que Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí. Os olhos de Deus estão sempre sobre seus filhos amados. A providência de Deus encontrou Paulo na hora certa. Os olhos de Deus encontrou Paulo na hora certa, irmãos. Talvez o momento em que ele estivesse mais necessitado foi naquela noite seguinte, aonde ele estava preso, estava sozinho no calabouço, escuro, frio e úmido. Será que você pode adorar a Deus aí? E não foram, irmãos, as grades da prisão ou pelotão de soldados que impediram o Senhor de chegar até Paulo. Mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberana providência divina em ação para tirá-lo daquela enrascada. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas Deus sabe o que você está enfrentando, Deus sabe o que você está sofrendo, Deus sabe a sua dificuldade, irmãos, mas Ele sabe o tempo certo de agir na sua vida. Ele sabe o momento certo de manifestar a presença dEle na sua vida. Mas sabe de uma coisa? A fonte do encorajamento que você vai buscar é através da palavra, é através da oração. Irmãos, comece a buscar a Deus. Em momentos de adversidade, começa a ajoelhar, a colocar seu joelho no chão, orar a Deus, a ter, irmãos, ali uma intimidade com o Pai, com o soberano.
Ele quer fortalecer a sua vida, Ele quer te encorajar a prosseguir. Levante a tua cabeça, irmão, não é o fim, não acabou. Talvez você tenha planejado, sonhado para esse ano, irmãos, fazer algo na sua vida. E talvez você viu tudo desabar ao chão. Mas Deus tem um propósito na sua vida, meu querido. Deus tem um propósito na sua vida, filha. Deus tem um propósito na sua vida. Não acabou, não é o fim. Esse momento que você está passando é somente por um tempo, não é para a vida toda. Deus, Ele age no momento certo. Deus aparece no momento certo, como Ele fez na vida de Paulo. Na noite seguinte, Deus apareceu para Paulo e falou: filho, Paulo, ânimo, coragem. Não acabou, não acabou. Em Atos 23, 16 e 24, diz que, contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles, daqueles que queriam tramar contra Paulo no Sinédrio, e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante, e ele tem algo importante para lhe contar. O oficial levou o comandante ao comandante, e o comandante, ele tem algo, e diz: comandante, ele tem algo importante para lhe contar. E o oficial levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao Senhor este rapaz, pois ele tem algo ali a contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte, e disse: o que você quer me dizer? Perguntou o sobrinho de Paulo e respondeu: alguns judeus pediram que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam e nem beberiam antes de matá-lo. Então, de prontidão, apenas esperando a sua permissão, o comandante despediu o rapaz e o advertiu, e disse: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Leve também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providencie um cavalo para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. Foi com uma escolta dessas, digna apenas de chefes de estado, que Paulo saiu em segurança daquela enrascada. Trocando em miúdos, a providência de Deus chega sempre na hora certa, e nada impede os planos de Deus na nossa vida. Isso deveria, irmão, nos encorajar. Paulo estava prestes ali, irmãos, a cair em uma emboscada. Paulo estava prestes ali, irmãos, ser morto. Seria a sua última noite. Mas Deus sempre tem um escape. Deus sempre nos dá uma providência na hora certa, irmãos. Nada pode impedir, irmãos, os planos de Deus na nossa vida, como foi a de Paulo. Tentaram ali, irmãos,
e estava tentando uma emboscada para pegar Paulo. E aí, olha o que Deus, irmão, faz. Deus guarda, livra Paulo de mais uma vez de ser morto, irmãos, de ser apanhado ali. E Deus dá providência, irmãos. Deus, ele vem com a providência na hora certa, no momento certo na nossa vida. Isso deve nos encorajar. A vida de Paulo, o que ele passou, irmãos, deve nos encorajar nesse momento de adversidade, nesse momento de aflição. Deus, ele vai preparar, irmãos, a providência na sua vida. Deus vai preparar, irmão, a escolta, irmão, para levar você em segurança, para você passar em segurança por essa situação, como ele fez na vida de Paulo. Deus preparou, irmão, aqueles soldados, aquela escolta, para proteger Paulo, para levar Paulo em segurança, porque não era o fim de Paulo. Deus tinha ainda um plano na vida de Paulo. Deus ainda tinha, aleluia, propósitos na vida de Paulo, para que ele continuasse a testemunhar do Evangelho de Cristo. E isso, irmãos, deve nos encorajar nesse momento. E terceiro, irmão, terceira lição que eu tiro desse texto é: a piedade de Deus é a fonte de encorajamento para nós. Além da presença da providência de Deus em Cristo, o nosso texto revela a piedade do Senhor como fonte de encorajamento para nós. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele e disse: tenha ânimo, coragem, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, assim você irá fazer também em Roma. Ai, que maravilha, irmãos. Começo a pensar, irmãos, Paulo ouvindo aquele sussurro, irmão, Jesus falando ali para ele: Paulo, ânimo, coragem. Não acabou, não é o fim. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode, irmãos, atrapalhar o plano de Deus na sua vida. E além da presença, da providência de Deus em Cristo, o texto revela, irmãos, a piedade do Senhor como fonte de encorajamento. Quando os problemas e as crises nos abatem, seja eles quais forem, perseguição, insulto, traição, fofocas, interverdades, armações contra nós, ausência de resultados palpáveis, etc. Como se tudo isso não bastasse, somos tentados a olhar com desprezo para tudo o que fizemos. Sim, irmãos, claro, erramos tantas vezes, somos imperfeitos, mas não é possível que fazemos sempre tudo errado, irmãos, toda vez. Penso que por isso Deus foi a Paulo e disse: coragem, você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. É como se Deus, irmãos, estivesse dizendo: Paulo, jamais se permita achar que o que você fez em Jerusalém não teve qualquer valor. Teve sim muito valor. Você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Que lição, irmãos, de encorajamento para nós todos. Pois na hora da crise, quando bate o desânimo, não podemos permitir que a nossa consciência remoa muito mais os erros dos que os acertos. O Senhor sabe quando buscamos fazer o nosso melhor. Ele nos conhece. A sua piedade deve servir como fonte de encorajamento para nós. Ouça o caso da igreja, irmãos, também de Filadélfia, Apocalipse 3:8. Sei de tudo que você faz. Abrir, irmãos, para você uma porta, ninguém pode fechar. Você tem pouca
força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Na hora da crise, quando chegarem os problemas, buscamos encontrar encorajamento na piedade do Senhor. Ele abre para nós portas e sabe que somos fracos e nos capacita a obedecer a palavra dele. O que se requer de nós é que sejamos achados fiéis ao Senhor. E para tanto Ele, com graça e misericórdia, nos capacita. A piedade de Deus, irmãos, é a fonte de encorajamento para nós. E o último, o plano de Deus é a fonte do encorajamento para a nossa vida. Além da presença, da providência, da piedade do Senhor, há no nosso texto o plano de Deus como fonte de encorajamento para mim e para você nessa manhã. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Sabe por que tantas vezes em meio às crises nós nos vemos, irmãos, desencorajados? Sabe por quê? Porque nós deixamos de pensar nos planos iniciais de Deus para nós. Quando Deus nos chama, pode ser que percamos algumas batalhas, mas Ele nunca deixará que percamos a guerra. Aquele que começou a obra em nós irá terminá-la, irmãos. Aleluia! Veja que Cristo foi em pessoa a Paulo e lhe diz: Paulo, coragem, você não perdeu a guerra, você deverá testemunhar também em Roma. Concentre-se em nosso plano original. Os judeus não destruirão você, ainda há muito o que fazer. Coragem! Deus está dizendo para você também: coragem, há muito para fazer. O plano original foi estampado em Atos 19, 21, 22, onde se lê: depois disse Paulo, e se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia, antes de ir a Jerusalém, e de lá devo prosseguir para Roma. Disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais da província da Ásia. Em Atos 23, 11, Cristo trouxe à memória de Paulo o plano original, irmãos. Portanto, não perca de vista o plano original de Deus na sua vida. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida. O sussurro de Cristo ao coração de Paulo na prisão fez o apóstolo recobrar o seu plano original. E isso lhe trouxe encorajamento. Por isso ele testemunhou com fé diante de Agripa, lá em Cesareia, após sair da prisão. Em Atos 26, 15 e 22. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Agora levantou-se, pois, eu, e apareci para nomeá-lo meu servo, a minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrei no futuro, e eu livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que eles se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem, tentaram me matar, mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos os demais simples, até os mais importantes. Aos olhos fixos no plano original de Deus para nós, sempre nos manterão encorajados, irmãos. Lembre-se, os problemas, as lutas muitas vezes serão consequência de estamos fazendo,
precisamente aquilo que Deus mesmo nos chamou para fazer. Note a vida de Paulo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, por exemplo, sobre como o plano de Deus era para nós fonte de encorajamento. Aleluia, irmãos. Que esse texto, que essa palavra, irmãos, nós viemos tirar grandes lições para a nossa vida. Em momentos de adversidades, em momento que estamos passando por aflição, uma luta em nossa vida, seja na área familiar, seja financeira, seja emocional, seja no relacionamento, Deus vai te dar providência. Na hora certa, Deus vai vir a você e vai te dar o livramento, irmãos, vai te dar a providência. Deus vai te fortalecer. Deus vai te encorajar. Deus vai te levantar. Talvez você esteja passando por momentos como este, como Paulo passou, mas Deus vai manifestar a presença dele na sua vida e vai falar com você. Coragem, coragem, filho, coragem, filho, ânimo, levante-se, porque Deus está conosco, Deus está com você. Então glorifica o nome dele, dê graças ao Senhor. Em Josué 1:9, a palavra do Senhor diz: não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Seja forte, seja corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde andar. Receba essa palavra no seu coração, receba esse compartilhamento na sua vida. Não desanime, não pare, não se apavore, seja forte, corajoso, Deus está contigo. Amém? Que essa palavra venha falar com você, amém? Feche seus olhos nesse momento e vamos orar, Deus. Oh Deus, Pai, mais uma vez te agradeço, ó Pai, por esse momento, onde nós compartilhamos aqui a palavra do Senhor, meu Pai. Alcance cada um, meu Pai, que está desanimado, alcança cada um, meu Pai, que precisa ser encorajado, que precisa ser fortalecido, ó Pai, pela Tua palavra. Deus, no nome de Jesus, ó Pai amado, Senhor, alcança a Tua igreja, alcança aqueles que estão vivendo em momentos, adversidades, ó Pai, em sua vida, Pai, na vida financeira, familiar, emocional, relacionamentos, ó Pai. Deus querido, Pai, que o Senhor venha, Deus querido, fortalecer, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai amado, vir com a providência na vida de cada um, Senhor. Dê ânimo, ó Pai amado, Senhor, para os seus filhos. Pai, encoraja os seus filhos, ó Pai, a prosseguir. Mesmo em adversidades, mesmo em tamanhas lutas que venham à sua vida. Deus, levanta-os, ó Pai, com poder. Levanta-os, ó Pai amado, Senhor, na Tua presença, para prosseguir na Tua presença, Deus. Fortalece-os no nome de Jesus.